Olá pessoal, Gumercindo falando aqui do canal Campus Nerd. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês mais alguns exemplos de tarefas de processamento de linguagem natural e, para tanto, eu vou usar os modelos de Machine Learning, né, é, lá da plataforma Hugging Face, que é uma plataforma que tem muitos modelos de IA, que eu gosto muito de utilizar devido à facilidade, tá? E E essa plataforma, né, que eu estou mostrando aqui para vocês agora, tá, do Hugging Face, é uma plataforma livre, né, onde vocês podem se cadastrar, tá? Vocês podem usar os modelos, podem rodar os códigos, né, os exemplos de código, tanto no Colab quanto baixar para a máquina de vocês e rodar localmente, tá? Então, esses exemplos de tarefas, tá, eu retirei dessa página aqui, tá? Essa página é, é um pequeno tutorial, né? Tem várias sessões aqui explicando o uso de tarefas aplicadas a NLP, né? Que é Natural Language Processing, tá? Então, especificamente com relação a essa página, ele mostra vários exemplos de tarefas, tá? Eu peguei todos esses exemplos aqui, joguei lá no Colab. Aqui toda a explicação está em inglês, então eu fiz uma tradução eu mesmo, né? Desse conteúdo. Coloquei num pequeno guia, tá, que eu vou também disponibilizar para vocês, tá? Vou deixar o link lá nos comentários. Então, todos os exemplos que eu quero mostrar foram extraídos dessa página aqui, tá? Então, assim, esses exemplos são bem fáceis de usar, tá? E é o que eu quero mostrar para vocês agora, tá? Então, assim, quais são as tarefas, né? A primeira delas é a análise de sentimento, tá? Só uma observação, eu vou fazer só uma breve descrição de cada tarefa, mas não vou entrar nos detalhes de cada uma delas, tá? Até porque senão esse vídeo aqui ficaria bem grande e não é o objeto aqui desse vídeo, tá? Então as tarefas são análise de sentimento, zero shot classification, né, que é a classificação de um texto a partir do zero, onde você entra com o texto, disponibiliza alguns labels, né, candidatos, e ele faz uma análise e dá um score para cada um desses labels. Tem também a tarefa de geração de texto, tá? Preenchimento de máscara, reconhecimento de entidades nomeadas, respondendo perguntas aqui, né, que não ficou uma tradução bem legal, mas assim, é você entrar com o texto e aí você fazer uma pergunta relativa ao conteúdo desse texto, e aí ele vai fazer análise e vai te dar a resposta, tá? E por fim, também a tarefa de sumarização, né, que é a geração de um resumo, e a tarefa de tradução, tá? Então aqui, ó, no Colab, o primeiro comando, né, é você fazer o import do objeto pipeline, né? O objeto pipeline é um objeto muito fácil de usar e através dele você consegue usar vários modelos disponíveis lá na plataforma, tá? Então aqui eu vou executar, tá? Então vamos aguardar alguns instantes aí para ele entrar em contato com a plataforma, fazer o download do objeto e de toda a biblioteca, né? Conforme eu for executando aqui esses códigos, é, eventualmente pode ser que demore um pouco para ele baixar algum modelo e aí eu vou fazer um pause no vídeo e continuo na sequência, tá bom? Então aqui ele tá baixando, está fazendo uma execução aqui, a gente pode perceber aqui embaixo. Terminou, né? Então tem essa marquinha que ele terminou o código, né? O comando. Então a primeira tarefa aqui é o seguinte, é o Zero Short Classification, né? Que é o quê? É você entrar com um texto, aqui no caso eu estou entrando com um texto em inglês, que são todos, como eu disse anteriormente, todos esses exemplos eu retirei da plataforma e são exemplos em inglês. Então eu tenho uma frase em inglês que é This is a course about the Transformers Library, ou seja, né, este é um curso sobre a biblioteca Transformers. É, aqui nessa opção, né, nesse parâmetro aqui, Candidate Labels, eu vou sugerir 3 labels para esse texto, tá? E aí ele vai fazer uma análise e vai me dar um score para cada um desses labels, tá? Então, executando aqui. Quando eu executar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o download desse modelo, que é, né, o modelo default, né? Que aqui eu especifiquei a tarefa, porém eu não especifiquei qual é o modelo, tá? É, 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 o, o modelo específico, tá? Então ele vai pegar um modelo padrão.
Aqui no caso a gente pode ver que esse modelo, né, ele tem lá na plataforma 1.63 GB, então é bem grandinho, tá? Mas aqui ele já baixou e aqui está o resultado, né? Então, esse aqui é o texto que eu entrei, tá? Os labels, né, que eu sugeri, e aí ele me dá um score para cada um desses labels. Então, para o caso do label Education, né, que é educação, ele me deu um score de 0,84, que é 84%. Para business, né, que é negócio, ele me deu uma porcentagem, um score de 11%, e para política é 4%. Então, aqui no caso, o label que mais se adequa a esse texto, né, essa frase aqui em inglês, é o education, que tem um score de 84%. Tá? Então, vamos passar aqui para a próxima tarefa, que é uma tarefa de geração de texto. Ele também vai pegar o modelo default lá da plataforma. Tá? No caso aqui, o modelo tem 548 MB. Terminou de baixar. Bom, e aqui é o seguinte, qual que é a frase, né? Eu entrei, in this course we will teach you how to, e aí, isso aqui, ó, toda essa parte aqui que eu estou marcando, né? É o que ele completou desse texto de entrada. Então, aqui, ó, in this course we will teach you how to create and use your own brand of cryptocurrency, né? Então, assim, ele gerou um conteúdo até grandinho, tá? Aqui eu não especifiquei o tamanho do conteúdo que eu quero que ele gere, mas você pode também fornecer alguns parâmetros, né, com relação ao tamanho mínimo, enfim, tá? O tamanho máximo, tá? Passando aqui agora para a próxima tarefa, né, que é a tarefa de Filmask. Nessa tarefa aqui, eu estou entrando também com uma frase em inglês, tá? Esse parâmetro top K2 aqui, eu estou pedindo que ele me dê duas respostas, tá? E aqui no caso é o seguinte, essa frase em inglês, eu tenho essa máscara aqui. Então, quando eu executar esse código, né, o que ele vai fazer? Ele vai me dar duas sugestões de palavras que ele vai colocar nessa posição aqui. Tá? Então, aqui ele já executou o modelo, tá? Já fez a previsão. E a primeira sugestão que ele me deu foi que a palavra matemática, né, para ser usada no lugar dessa máscara aqui. Então, a frase ficou: This course will teach you all about mathematical models. Tá? E a segunda sugestão é: This course will teach you all about computational models, sendo que para a palavra matemática, né, ele tem um score de 19%, que é 0,19, e para a palavra computational, né, ele tem um score de 0,4%. Tá? Passando agora para a próxima tarefa aqui. Essa tarefa de Named Entity Recognition é o seguinte: você entra com uma frase, com um texto, tá? E aí ele vai reconhecer nesse conteúdo, nesse input que você fornecer, tá? Algumas entidades. Por exemplo, ele pode reconhecer nome de pessoas, ele pode reconhecer nome de cidades, de países, nome de instituições, tá? E aqui no caso, ele reconheceu, por exemplo, três entidades, né? A primeira delas foi a identificação aqui é PER, né, de person, o nome Sylvain, tá, que é o nome de uma pessoa. A segunda entidade que ele reconheceu foi de uma organização, né, organization, aqui, org. Ele reconheceu a palavra Hugging Face, né, que é o nome da plataforma. E por último, a entidade que ele reconheceu é uma localização, location, que ele reconheceu a palavra Brooklyn, né, lá nos Estados Unidos. Tá? E para cada uma desses resultados, ele também dá um score. Ok? Passando aqui para a próxima tarefa, né, Question Answer, né, que é você responder perguntas. Então, eu tenho aqui um contexto, né, My name is Sylvain, and I work at Hugging Face in Brooklyn, né? E aí eu faço uma pergunta, question, né, que é o parâmetro question. Where do I work? Né? Então, eu fiz uma pergunta, where do I work? Ou seja, onde eu trabalho? E aí ele vai pegar esse contexto e vai tentar identificar uma resposta. E aí, no caso aqui, ele já fez isso aqui, tá? E olha aqui, ó, um score de 69%. E o resultado, né, a resposta para a minha pergunta é Hugging Face, ou seja, como eu estou falando aqui, my name is Sylvain and I work at Hugging Face, né? Então, quando eu faço a pergunta where do I work, ou seja, onde eu trabalho, ele identificou corretamente Hugging Face, tá?
Então é um modelo que vocês podem perceber que tem um bom nível de acurácia. Aqui nessa outra tarefa de sumarização, tá? Eu também estou entrando com o texto em inglês. Lembrando que todos esses exemplos aqui eu retirei da página do Hugging Face, que tem um link no início desse código aqui, tá? Que eu vou deixar disponível. Tá? Então, eu vou fazer uma sumarização dessas duas frases, né? E aqui ele já me deu um resultado, tá? Ele reduziu bastante. E uma coisa que eu percebi quando eu analisei esse conteúdo aqui, essa resposta, é que uma boa parte do conteúdo, né, ou seja, do contexto, eu perco. Né? Ou seja, eu estou fazendo uma sumarização, então a gente tem uma perda aí, né, de informação. Tá? Mas aqui vocês podem ver que ele dá uma sumarização baseado em todo o conteúdo que está aqui. Por fim, a tarefa de tradução. Tá? Aqui no caso eu estou usando esse modelo, né, Helsinki NLP, e eu vou fazer uma tradução de francês para inglês. Tá? Eu estou entrando então aqui com uma frase em francês, tá? E aqui ele já me deu uma resposta, né, que é This course is produced by Hugging Face, né? Ou seja, esse curso é produzido por Hugging Face. Tá? A gente pode fazer o seguinte, para comparar o grau de acurácia desse modelo aqui da plataforma Hugging Face, com, por exemplo, lá o Google. Né? Então, se eu pegar essa frase aqui em francês, né? Vamos copiar, vamos jogar aqui no Google Translate. Eu até já deixei marcado aqui, ó, frente, né? Então, vou fazer uma tradução de frente para inglês, ó, Discourses produced by Hugging Face. Ou seja, a resposta que o Google me deu, né, é idêntica à resposta que o Hugging Face me deu, ó, Discourses produced by Hugging Face. Tá? Então, assim, é um nível de acurácia bem alto. Tá? Para finalizar aqui, pessoal, eu adicionei outros dois exemplos. Tá? Esses dois exemplos aqui não estão lá na página, mas eu quis mostrar aqui também um primeiro exemplo de tradução, tá? Onde eu vou pegar um modelo e eu vou traduzir de inglês para português. Tá? Então, eu peguei esse conteúdo aqui, ó, tá? Essa frase, de uma página lá no site TechCrunch, né? Que eu também vou deixar o link aqui. E quando eu traduzo esse conteúdo, tá? Então aqui ele está baixando o modelo, né? Tem 465 MB, até que não é grande. Está finalizando. Aqui ele está executando, carregando mais alguns objetos. E está quase no final aqui já. Então aqui, ó, ele fez a tradução, tá? A otimização de mecanismos de buscas, né? SEO, tem sido o ponto mais importante das marcas. Então, uma coisa que eu já fiz e que vocês podem conferir aí é o seguinte: é copiar essa frase, jogar lá no Google Translate, né? E ver se a tradução aqui desse modelo, né, lá do Hugging Face, tá parecido ou não com o do Google. Tá? Então, vocês vão perceber que sim, tá bem parecido a tradução. Tem algumas diferencinhas aí, né, de algumas palavras, mas nada que vá ter um grande impacto. E por fim aqui, esse outro exemplo, tá, de tarefa, né, que é uma tarefa aqui de Filmask, tá? Eu peguei um modelo que foi desenvolvido pelo Facebook, tá? O modelo é esse aqui, ó, XLM Roberta Large, tá? É um modelo LLM também. Eu vou traduzir, não, desculpa, tá? Eu vou pegar esse modelo, né, que é de Filmask. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma frase em português que eu extraí lá do site Infomoney, que tem esse link aqui, tá? Quando eu for nesse site aqui, eu vou mostrar para vocês, ó, tá? É essa terceira frase. Então, o que eu fiz? Eu estou colocando uma máscara, né, no lugar dessa palavra prazos. Então, quando eu volto aqui, ó, tá? Eu coloco aqui a máscara dentro desse texto, né, em português. Eu estou pedindo aqui com esse parâmetro aqui duas sugestões,
tá? E aí ele já terminou de executar. E o que, que ele fez? A primeira resposta que ele me deu aqui, ó, vocês podem observar que ele conseguiu fazer uma inferência correta, né? Ou seja, a palavra que está no texto, que é a palavra real, que é a palavra prazos, né? Ele conseguiu inferir, só que assim, aqui teve uma diferença que ele colocou no singular, mas né, se não tem muito problema, tá? Então ele fez uma inferência correta. E a segunda inferência que ele fez é para a palavra período, tá? Então vocês podem perceber que também esse modelo aqui é muito bom, tá? Tem uma acurácia bem grande, tá? Então, pessoal, isso aqui por hoje é isso, tá? Nesse vídeo. Eu queria mostrar esses exemplos aí de tarefas de processamento de linguagem natural, lá da plataforma Hugging Face, tá? Eu sugiro a vocês aqui entrarem, fazer o cadastro nessa plataforma, dar uma fuçada aqui que tem muita coisa legal, tá? Então, por hoje é só. Eu agradeço a todos aí. Até logo.